Valendo! Aê! Muito bem, o Silvio está na área. Silvio da Faria Lima. E pessoal, do meu lado aqui está a nossa queridíssima Aretusa. Tudo bem, Aretusa? Tudo ótimo. Que maravilha. Você é a caravana de onde? Caravana de Santos. É a caravana santista! Aê! Muito bem, e ela está nesse episódio para trazer como desvendar a fase preparatória para vencer licitações. Olha que assunto bom, não é mesmo, Bruno? É muito bom mesmo. Ela trouxe, ô Silvio, um cubo mágico daqui a pouco. Ela vai fazer ela vai fazer um número aqui. Olha que é só. muito interessante. E Maravilha. eu tô bem curioso para ver. Muito bom. Obrigado pela sua abertura. Valeu. Você que hoje tá ali num nível acima, Faria Lima, não sei o que. Outro patamar. Outro né? patamar. É o Silvio gourmetizado. O Silvio de coletinho, cabelo penteado igual do Tiossi. Verdade, Não dá. Eu rejuvenesci uns 50 anos. Obrigado pela sua presença Valeu. mais uma vez. Obrigado, Aretusa. Obrigada, é um Tchau. prazer enorme te conhecer, Silvio, Todo pessoalmente. E eu quero, Antônio, a gente vai falar sobre um tema bem bacana, porque todo mundo quer saber o que está por trás dos bastidores. Perfeito, certo? perfeito. Por trás dos bastidores, agora de licitação, que a gente está falando, chega o edital, mas o que está por trás do edital? Como que foi elaborado isso? E como que o licitante pode aproveitar de estratégias, aproveitar de algumas dicas aqui que a gente vai ter nesse episódio, para ele entender como ele pode praticar no seu dia a dia, até mesmo para poder ter ali, no caso, vencer sua concorrência e tudo mais. E claro, o que a nova lei ela mudou nessa fase de planejamento, que também é tão importante e é um grande enfoque dessa nova lei de licitações. Por que esse tema é tão relevante, Antônio? Cara, é bem relevante porque é no planejamento da contratação que nós iremos verificar o futuro da minha solução. Eu vou encontrar a solução para o meu problema e lá existem alguns instrumentos que devem ser utilizados. Então, o fornecedor ele tem que ficar atento para verificar se aquele processo ele foi instruído da forma correta. Lembrando e ressaltando mais uma vez que não podemos mais pensar em produtos e serviços. O que nós temos que pensar é problema e solução. Então, a solução para um problema que a administração está enfrentando passará por um possível produto ou serviços. E é fundamental o fornecedor entender qual a estrutura, qual é o verdadeiro problema daquele órgão público. Muito bem mesmo. Eu quero aproveitar então e chamar o pessoal da produção, William Menezes, que também fará o mapa mental de hoje, para que a gente consiga trabalhar todos esses pontos. E, Will, por gentileza, apresente a nossa querida e ilustre convidada. Estamos com a advogada Aretusa Siqueira, natural de Coronel Fabriciano, Minas Gerais, mas se considera santista de coração por residir há mais de 40 anos na cidade do saudoso Rei Pelé. Ela é mestre em Direito Ambiental, com ênfase em obras públicas sustentáveis, especialista em licitação, possui experiência de 21 anos junto às empresas de diversos segmentos, atuou em diretoria de área e gerência de contratações públicas nos âmbitos municipal e federal. Atualmente, a Aretusa presta consultoria em licitação e ministra cursos de capacitação para a formação de analistas de licitação e empresas que pretendem contratar com o poder público. Hoje, vamos desvendar a fase preparatória para vencer a licitação. Muito bom. Muito bem. Muito obrigado pela sua participação. E teremos, sim, o mapa mental para que você possa consultar depois as principais dicas, né, Antônio? O suprassumo desse episódio. A nata do episódio. Exatamente, as principais dicas. E Aretusa, seja bem-vinda ao ConListaCast. Gente, muito obrigada. É uma honra estar aqui hoje com vocês, porque o ConLicitação, né, ele faz parte da minha vida desde que eu iniciei. Não sei se eu deveria falar, né? Mas lá em 2001 já tinha o ConLicitação. Você começou a trabalhar desde a fase de criança, obviamente. Né? A gente já super entende isso. Né? É por isso que ela falou que ela não deveria falar. Aí tem essas questões legais, trabalho infantil e tal. Exatamente. A gente entende. Mas eu estou muito feliz mesmo. Agradeço o convite, né? Por poder
fazer parte disso, que realmente já faz parte da minha vida há tanto tempo. E a gente vai hoje realmente falar de um tema que é muito interessante, porque os licitantes, eles também podem contribuir também com a administração e tirar proveito da fase preparatória e ter mais êxito na licitação. E o nosso tema, ele fala como desvendar, né? Quando a gente fala de desvendar de algo, a gente já imagina logo uma coisa que é muito difícil, que é algo misterioso, né? E aí eu trouxe uma pegada um pouco mais simples para a gente entender que é possível todo mundo entender essa fase preparatória e tirar proveito, né, em relação aos concorrentes. Legal. Legal, muito bom. Eu quero enfatizar, a Aretusa falou que a condensação faz parte ali da vida dela, até se você puder depois falar sobre isso, mas também abrir o convite, né, Antônio? Porque nós temos aqui, a gente traz professores, palestrantes e tudo mais, mas também nós temos muito interesse em saber de você, cliente do Conlicitação, se você tem uma boa história, boas dicas na prática para dar ali para mais pessoas, venha, manda um e-mail para a gente, mande a sua história, que possivelmente você estará aqui presente com a gente para gravar um episódio, para contar aqui a sua trajetória, dar dicas na prática, para todo mundo que é da área. Isso é muito rico. A prática, na verdade, é o que interessa pra gente. Boa. Então, é o caminho que a gente quer construir também com todo mundo. E a Aretusa está aqui também. Ela tem uma vivência com condensação, também vai no Conlicitantes. Olha que notícia boa. Então, a gente tem esse viés de abrir aqui esse caminho. Então, se você tem interesse, poxa, eu ouço vocês, assisto vocês, mas também queria estar aí com vocês, né? Quero conhecer a empresa, quero ir a São Paulo, enfim. Venha, manda um e-mail contando a sua história, o que você pode agregar a todos os licitantes do Brasil, que a gente vai conversar com você. Tudo bem? Aretusa, sobre o nosso tema de hoje, vamos dar um pontapé também, como desvendar a fase preparatória para vencer a licitação. Primeiro de tudo, a gente tem essa questão da nova lei, né? Quais são os novos paradigmas introduzidos por essa norma, por essa nova legislação? Bom, antes de falar desses paradigmas ou parâmetros, né, que foram as mudanças que foram introduzidas pela 14133 de 2021, eu queria fazer uma analogia. Boa. Tá? Porque, como eu falei, quando a gente fala de desvendar algo, a gente fala de algo que parece muito difícil. E pode ser difícil, aparentemente, até que você aprenda como fazer aquilo. Então, eu trouxe um cubo mágico porque foi uma referência que o meu filho, que tem 8 anos, fez. Eu venho estudando muito a respeito de licitação, da nova lei de licitação. Então, em casa, ele está acostumado a ver um monte de livro espalhado sobre a nova lei de licitação. Aí ele virou para mim e falou assim, mamãe, você só estuda sobre essa nova lei de licitações? Aí eu falei assim, não, meu filho, é porque é uma lei nova, é uma lei muito complexa. Aí ele, o que é complexo? É difícil? Eu falei assim, não exatamente. Complexo é algo que parece difícil até que você aprenda a fazer. Aí ele, igual meu cubo mágico. E aí eu falei, exatamente isso, né? Então, assim, o cubo mágico, ele é formado por... Você consegue montar ele através de algoritmos que você decora. Então, você decora aqueles algoritmos. Aí, ele passando, a gente estava em Campos do Jordão, ele viu um cubo mágico, ele falou assim, eu queria um cubo mágico. Eu falei, mas você nem sabe montar? Aí ele falou, mas eu vou aprender. Aí eu falei, vai. Ele falou, então tá bom, né? Comprei o cubo mágico para ele. Só que, assim, ele ficava rodando aquele cubo mágico o tempo todo e não montava nada, né? E pegava aquele cubo mágico e falei, daqui que eu vou aprender. Aí eu entendi que eram algoritmos e qualquer pessoa podia montar. Então, em 2 dias, praticamente, eu aprendi a montar e ensinei para ele. Ele aprendeu em 2 horas. Legal. E aquilo se tornou um diferencial. Eu até ia tentar montar aqui, mas eu acho que eu não vou conseguir coordenar as 2 situações, né? Mas aí depois eu monto esse cubo mágico. E então, aquilo se tornou um diferencial na escola, porque ele sabia montar um cubo mágico. E, na verdade, era uma coisa que qualquer pessoa podia fazer. E a fase preparatória da licitação é exatamente isso. Aquele que se interessa em entender como funciona a administração, ele leva uma vantagem do concorrente. Porque hoje, assim, a Lei 8666, ela era muito focada no menor preço. E ainda vai ser o menor preço, porém vai ser o menor preço do melhor produto. Um produto bem escolhido
não é mesmo? Com critérios ali, então você já elimina os aventureiros. Se você ainda consegue compreender como foi escolhida essa fase, você vai ter, inevitavelmente, você vai ter essa vantagem. Então, a nova lei de licitação, ela trouxe uma mudança muito brusca para os municípios, vamos dizer assim, que são os órgãos que têm uma estrutura de pessoas muito menor, tem escassez de pessoas qualificadas, até por conta de remuneração, a gente vê isso. Então, porque órgãos federais, eles remuneram muito melhor a equipe que trabalha nisso, e nos órgãos municipais, eles não têm esse recurso. E aí a lei, quando a gente analisa, ela veio trazendo mudanças mais impactantes para a administração. Porque para o licitante, se a gente for analisar, só foram vantagens. Então, ele tem contratos maiores, ele tem a possibilidade de saber o que a administração vai contratar quando ela desenvolve o plano anual de contratações dela. Boa. Então, ele já consegue se preparar para aquilo, não é, Antônio? Aí está lá publicado, então ele já tem uma noção do que a administração pretende licitar naquele ano. E também a virtualização do processo. Então, a empresa da sede dela, ela pode baixar o edital e participar. E aí, a administração ficou com o quê? Ficou com toda aquela parte mais complexa. Porém, o licitante, além dele ter essa facilidade, se ele entende essa fase preparatória, ele consegue auxiliar também a administração. Ele consegue fazer perguntas mais assertivas para que aquilo vire uma coisa mais confiável e não dê um problema no futuro também na licitação, porque não adianta você ganhar e não levar. E aí o licitante precisa olhar para a administração com esse olhar um pouco mais colaborativo, e ver a administração como um cliente mesmo. Aí ela olha, já que ela é um cliente, ela tem as dores, como qualquer cliente. E as dores da administração a gente acaba identificando, assim, porque são as deficiências dela, né? Legal. Que é o que a gente vê. Quer falar alguma coisa, Bruno? Não, que eu adorei a analogia que você fez, porque as crianças, elas são sábias, né, cara? A gente, às vezes, a gente fala muito disso aqui, que o óbvio, ele precisa ser dito, né? E é muito simples também, né? Entender algumas questões que a gente mesmo complica, né? A fase adulta traz isso pra gente, né? Sim, de uma forma muito simples, até educativa, inclusive, que ele se tornou um diferencial até social para ele dentro da escola. Essa analogia sobre nova lei, sobre cubo mágico e tudo mais. Então isso é muito rico e só basta você ter interesse. Isso para mim ficou bem, bem claro, porque hoje, Aretusa, infelizmente as pessoas buscam por muitos atalhos, sempre. Isso, na verdade, não é somente hoje, por muito tempo isso a gente encontra, mas assim, a nova lei de licitações, tratar de licitações, vender para o governo é algo que você não pode buscar por atalhos. Porque o atalho, ele geralmente, o final dele, ele é muito ruim, né? Ele sempre tem alguma questão ali que você vai ter que responder. Se você busca um atalho, se você não se preparou. Então a gente levanta essa bandeira que você tem que se preparar de fato, o interesse ele tem que estar envolvido nisso para você dominar ali questões sobre a nova lei. Agora a gente está numa fase de transição, né? Ainda a 866 não vai morrer, né? A gente vem conversando sobre isso, ela tem um tempo ainda pela frente, em contratos ainda a serem percorridos, então a gente precisa ficar atento e é o momento onde vai exigir a preparação. Muito mais do que até um tempo atrás, onde a gente só estava com uma lei, né? Então, assim, a gente precisa agora se atentar. E o interesse do licitante que busca por atalhos, esse licitante que busca por atalhos, ele vai ficar para trás. Ele vai cair em armadilhas porque ele não teve o interesse, ou não somente o interesse, mas tempo, ou qualquer outra justificativa que ele tenha, ele vai sair perdendo. Não tem outro desfecho. Então, por isso que eu vejo que essa analogia ela é muito rica, porque um simples cubo mágico, uma criança, né, ela consegue dar tanto ensinamento para nós adultos aqui que a gente consegue absorver e aplicar no seu dia a dia. Então, encare o planejamento. Certamente, muita gente recebeu,
recebeu no seu e-mail a comunicação, o WhatsApp, enfim, sobre o podcast, falou, poxa, eu não preciso saber, eu, licitante, eu não preciso saber sobre a fase de planejamento. Tem. 2 pontos que ela destacou que me chamaram muita atenção. O primeiro é o que a gente sempre fala, eu sempre falo, tem que ter uma mudança de paradigma, né? E essa mudança de paradigma vai de encontro a administração pública agora vai comprar o melhor custo-benefício para ela. E aí entra na questão do preço, não é somente o preço. Eu vou continuar comprando, se for pregão, obrigatoriamente eu vou comprar por menor preço ou maior desconto, então bens comuns serão comprados dessa forma, mas será o menor preço ou o maior desconto do melhor custo-benefício que ele encontrou lá na fase do planejamento. Então olha aí o porquê que eu preciso entender, porque a jogada na hora que eu vou participar, eu como fornecedor, não é o preço. É o produto que atende à necessidade da administração. E muitas vezes o produto que tem o menor preço não atende. E uma falha muito grande que eu vejo dos fornecedores é: perdemos a disputa de lance, maravilha, vamos para outra. Não é assim. E ainda mais agora, dentro da nova lei, que o julgamento da proposta será sempre posterior à fase competitiva. Então, na hora de ver os pormenores da proposta, será posterior à fase de lances. E ainda tem a fase de habilitação. Lembrando que o que se busca, além do produto ou serviço, é encontrar um fornecedor que tenha a capacidade, em um aspecto geral, de fornecer. Então não basta ter um produto que atende, não basta ter o preço bom se ele não tem requisitos de habilitação que o órgão público está exigindo. Então, um ponto de atenção. E o outro ponto que me chamou muita atenção é o que ela narrou da questão do filho. Quando ele desvendou o algoritmo por trás de montar o cubo mágico, ele se tornou referência, ou seja, ele teve, abre aspas, uma vantagem competitiva em relação às outras crianças que ainda não desvendaram o que está por trás. E é uma ciência que qualquer uma outra criança poderia desvendar desde que tivesse interesse. Tá? Então, existem várias formas de se fazer isso. Você pode se capacitar, a exemplo aqui do nosso podcast, do Instituto Holistar, que estava aparecendo ali, também no nosso Com Licitantes, você tem ali uma forma de aprender mais rápido da transferência. Ou você pode conseguir por tentativa e erro. A escolha é sua. Exatamente. E para acrescentar nisso, para a gente fechar esse bloco, é justamente o que o licitante, o bom licitante, ele quer. Ele quer... Ele não precisa, hoje, eu entendo que ele não precisa baixar o seu preço para ganhar uma licitação, ele precisa ter as estratégias certas, corretas, né, ali. Mas só que a nova lei, ela vem para privilegiar esse bom fornecedor. Perfeito. Né? Então, assim, eu como plenamente. um bom fornecedor, eu estou feliz com a nova lei de licitações, porque ela é um filtro para aquele cara que busca atalho, para aquele cara que busca escalonar de forma totalmente errada, ele vai cair por terra. Né? Aos poucos isso vai amadurecendo e vai privilegiar aquele que se capacitar melhor, que no caso conseguir entrar numa licitação muito mais preparado e executar um contrato muito mais preparado. Essa questão do atalho, eu vejo um ponto aqui interessante. Imagine o seguinte, você tem uma trilha a fazer. Existe aquela pessoa que vai tentar descobrir essa trilha, tomando cautela, ela vai levar mais tempo. Existe aquela que vai tentar buscar o atalho e vai incorrer nas incertezas e, consequentemente, terá problemas. E existe aquela que vai atrás de um guia. O guia já conhece o caminho e vai te orientar, vai te guiar. E é isso que a gente muito propaga. Você pode fazer o caminho sozinho, claro, com responsabilidade, obviamente, ou você pode ter um guia que vai te levar nesse caminho, ou o que você acabou de dizer. Pode tentar buscar por conta própria o atalho. O grande problema aqui é quem serão seus guias. E você sabe no final como que essa novela termina? É o seguinte, o licitante que está acostumado a buscar atalhos, ele vai continuar no atalho. Sim. Tá? Ele vai dar com o burro na água.
que depois Possivelmente. ele vai sair falando para todo mundo? Ou de sempre, né? Licitação é carta É marcada. carta marcada, que isso, aquilo. é aquilo e tudo mais. Ele vai transferir a responsabilidade, o fracasso dele e tudo mais, Para quando a ele terceira. não seguir o caminho que deve ser, no caso, ali, percorrido, né? Então, Perfeito. isso é o mais comum, tá? Que Perfeito. acontece. Então, licitante, se tudo que eu falei não é pra você, então, meu amigo, você tá de parabéns, continue aqui com a gente vai proporcionar com maior qualidade, entregar o máximo possível para que você se capacite ali dentro do podcast, dentro do ConListaGo, com licitantes, Instituto de Licitar, tudo aquilo para que você consiga ter as melhores ferramentas, táticas e práticas para você aplicar no seu dia a dia. Boa. Eu quero continuar o assunto porque você falou, voltando ao seu ponto, você falou de dores, né? E também uma outra dificuldade é você entender o outro lado da moeda. E também você falou muito bem, eu quero destacar, é que falta essa compreensão do outro Sim. lado, porque o servidor ele tem uma pressão ali muito forte, a nova lei exige muito dele, né? Então ele já tem muita insegurança jurídica também para atuar, Perfeito. e às vezes o licitante não entende isso e vai muito ferrenho em cima desse pregoeiro, então tem que ter essa empatia, a gente defende isso daqui também, mas como entender esse outro lado, essas dores da administração pública e principalmente voltado à nova lei, essa parte de planejamento? Legal. Bom, então, voltando nessa questão das dores, eu entendo que a administração, como eu já estive dentro, então eu sei tanto do aspecto municipal como do federal, que são duas realidades bem distintas, tá? Então, assim, na municipal a gente trabalhava vida louca, né? Tem uma licitação... Cadê o sininho Silvio levou. dele? É, Você pro tem que Silvio. literalmente brotar um termo de referência, sabe? Para poder fazer a licitação. Então, era assim, era aquele copia e cola, aquela loucura para poder sair uma licitação, né? Já no aspecto federal, você tinha a Instrução Normativa 5, que já previa o planejamento, já previa o ETP, já previa a gestão de riscos, que foram todos introduzidas pela nova lei de licitações. Mas os órgãos que não tinham nenhuma familiaridade com isso foram impactados, né? Então, assim, quando você analisa a dor da administração, primeiro, porque ela tem que prestar aquele serviço, ela não pode se furtar isso, ela precisa prestar o serviço. Então, sua primeira missão é se qualificar para atender aquele serviço ou aquele produto. Você se qualifica para aquilo, vai lá, participa e concorre com o menor preço. Só que isso não é o suficiente para você ter êxito na licitação. Aí vem a segunda dor da administração, que é como ela vai trabalhar com aqueles objetos, porque, imagina, o município ele precisa ter especialista em todas as áreas, né? Ele precisa entender de todas as áreas para poder produzir um documento técnico, que é muito difícil, gente. Você produzir um documento bem elaborado é muito complexo, porque são detalhes. Você vai planejar uma mesa, não é só uma mesa. É a mesa com a pintura, com não sei o quê. Então, ele não detém esse conhecimento. Quem detém é o licitante, é o fornecedor, que precisa ter essa colaboração. Então, a hora que o licitante passa também para esse outro lado, além dele ser um especialista no produto dele, entender o produto dele, ele também vai entender como que a administração vai planejar isso, ele contribui, ele consegue contribuir. E aí, é o que eu entendo que realmente há essa colaboração. E quando ele atinge esse nível, ele entra no nível de excelência, tá? Eu falo isso, assim, por experiência dos dois lados, sabe, gente? Assim, eu já visualizei esse lado do licitante, hoje eu ainda faço isso também, já estive dentro da administração, então você conhece ali as duas realidades. Então, quando ele passa a entender que a concorrência hoje está muito maior, com a virtualização, você baixa o edital de qualquer lugar. Então, empresas de qualquer lugar do país. Antigamente, quando você falou que era para falar da experiência, quando a gente, lá em 2001, quando a gente pegava as publicações do Com Licitação, a gente tinha que ir até a cidade para retirar o edital. Daí a gente retirava aquele edital com aquele calhamaço de coisa, né? Porque eu trabalhava para uma empresa de construção civil. E pagava por isso, né?
Não, pagava, exatamente. Mas também, gente, era muito papel. Não tinha como ser de graça, né? Você imagina que cada interessado ia levar o edital com aquele monte de... com as planilhas de composição de preço, às vezes, porque obra é um monte de coisa. Os projetos plotados. Então, era muita coisa. A gente voltava, assim... Eu vou falar que eu adorava, né? Porque eu era novinha. Nessa época, eu era novinha também, né, gente? Aí a gente tinha que... Pegava o carro da empresa, né? Então, ia às cidades próximas ali, a gente ia para pegar e depois ia para participar. Então, às vezes, a empresa nem fazia. Aí tinha umas jogadinhas de umas licitações, tipo, no meio na semana de Natal e Ano Novo, sabe? Que, tipo, sabe, eram umas coisas assim, que você vê, assim. Então, agora, ele pode fazer uma licitação nas vésperas do Natal, véspera de Ano Novo, não importa se é numa cidade litorânea que vai ter que descer a serra e vai pegar congestionamento, ele vai participar de qualquer lugar. Né? Então, a concorrência aumentou exponencialmente. Se o licitante continuar com essa cabeça de que ele só precisa pegar o edital e participar, se qualificar para aquele participar, ele vai ser engolido, porque a realidade mudou, a lei mudou justamente para isso. Né? Ela trouxe essa complexidade real, né? Que é muito metodológica, ela não é difícil, como eu falei. A partir do momento que você começa a entender que ela tem toda a estrutura, você vê que é fácil, só que é trabalhosa. E aí, se toda licitação que o órgão precisa fazer, ele precisa seguir aquela metodologia, ele fica engessado, porque a gente sabe que a dinâmica dentro da administração é outra. Então, o licitante que tem o conhecimento realmente do produto dele, eu dou uma dica muito bacana, que falo para os meus clientes também, assim, quando você vai pegar um edital, você analisa o edital de forma inversa. Não é para analisar o edital de trás para frente, tá, gente? Virou um mongarro o edital. É para analisar o edital a partir dos seus anexos, dos documentos técnicos. Porque o licitante, ele tem conhecimento técnico do produto dele. Ele vai ter o conhecimento jurídico e a lei não muda. A lei é uma só. Se tiver irregularidades no edital, você vai apontar ou outras pessoas também vão apontar, porque é difícil sair hoje em dia erros muito grosseiros, assim. Sim. Agora, na parte técnica, sai. Na parte técnica é onde tem situações que você pega um termo de referência, por exemplo, ele é completamente alienígena ao edital. É verdade. Assim, você vê o edital falando um monte de coisa, falando de prova de conceito, por exemplo. Tem no edital prova de conceito, no termo de referência, no documento técnico não tem, ou inverso. Tem lá no documento técnico falando que você tem que ter prova de conceito, tem que ter amostra, e no edital não fala nada. Então, fica essas incongruências. Porque, né, não existe uma sintonia. Então, se o licitante ele consegue analisar esses documentos técnicos primeiro, ele vai já verificar assim, aquela licitação, ela foi planejada? Houve planejamento dessa licitação lá, destacada do Plano Anual de Contratações, que é uma previsão da nova lei? Ele não planejou isso daqui lá. Esses quantitativos que eles levantaram, eles são reais? Porque o licitante tem como saber isso. Quantitativo é o quê? Vamos supor que eu tenho um SRP, né, um sistema de registro de preço, e ele vai comprar mobiliário escolar. Aí ele coloca lá um quantitativo alienígena, né? Tipo, ele falou, isso é da onde? Isso daqui é a quantidade de alunos? Isso daqui é por escolas, por unidades? Da onde que ele tirou aquele quantitativo? Então, o licitante consegue entender aquilo, porque ele sabe qual é a região, ele sabe quantos alunos, tem quantas pessoas tem matriculadas naquela região. E, além disso, os valores, esses valores são compatíveis com o mercado? Porque isso é tão importante, porque se o licitante entende até quais são as fontes de pesquisa do órgão, ele consegue compor o valor dele com muito mais precisão, assim, ser muito mais competitivo em relação a isso, porque ele sabe onde ele foi buscar. Qualificações técnicas, sabe? Essas coisas são muito... a gente tem visto isso muito na questão de tecnologia. Em tecnologia, tem licitações que, às vezes, é para aquisição, sei lá, de uma lousa digital, uma coisa assim. O cara vai lá e ele exige que tem que ter um engenheiro... Nossa! Tem. Entende? Então, assim, você realmente vê que há algumas exigências que elas não precisam estar constando ali.
as previsões de risco, os riscos do contrato. Isso vai impactar diretamente em toda a execução do contrato. Então, se o licitante ele não sabe nem identificar se aqueles riscos que estão previstos ali são, de fato, o que vai mitigar, o que vai levar todo o contrato, vai dar a possibilidade dele pedir um reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Se ele não sabe disso, ele está na mão do órgão que sabe menos ainda do que ele. Então você compreende? Realmente é importante para que ele tenha essa excelência, e a dica é justamente essa. Depois que ele leu toda essa parte técnica, aí sim, aí ele vai ler o edital e vai ver se tem alguma questão legal ali que dá para ser impugnada, né? Isso no aspecto que eu entendo das dores. Respondi a sua pergunta? Nossa, muito bem, Legal, muito legal. obrigado por responder. Eu vi ali um rapaz no banco ali sentado e Antônio, eu não consigo. É mais forte eu já percebi. É mais forte que eu. Eu percebi. Eu vejo, cara, não tem como um profissional desse calibre estar sentado ali e eu não chamar ele para participar da mesa, né? Então, quero já agradecer por ter topado e sentar aqui. Tiossi Júnior, tudo bem, Tiossi? Tudo bem, Bruno? Tudo bem? Os colegas aqui, alegria. Você nem sabe do que a gente tá falando. Eu vou te atualizar, tá? O tema... Ele tá com Caí uma de cara de espanto. paraquedas, né? Ele tá com uma Porque- cara de espanto. Eu entrei aqui pra ver o que estava acontecendo na sala, de repente... Ele sentou ali, olhou, oi, eu falei, oi, nada, vem aqui. Você Achando que tá aqui. alguma armação aí. O Bruno costuma fazer isso, colocar as pessoas na Ah, mas fogueira. não tem como, é um desperdício, vamos Ele- falar a verdade. Ele estava na Inquisição, ele fazia isso. Então, Tio, a gente tá falando sobre como desvendar a fase preparatória, um caso para você vencer, o licitante vencer a licitação, né? Dar dicas ali para ele sobre essa fase. Então, a Aretusa, como especialista também da área, ela fez uma analogia ali com o cubo mágico, que é você ter um interesse ali sobre esse tema, porque poucas pessoas a princípio têm interesse, mas só que quando você entende, você ganha muito ali, principalmente o licitante, as artimanhas do ETP, e aí a gente tem outras fases na fase de planejamento, né? Artefatos. E a gente consegue também dar dicas ali. Então a gente já passou pela fase aqui, no caso de fazer a introdução. E eu quero destacar, pedir para que a Aretusa comece falando sobre o que da fase no caso dessa fase de planejamento, quais pontos você destacaria assim, para o licitante ele tem que ficar atento? O licitante tem que ficar atento. O que não vai, porque o ETP ele não vai Pro edital. pro edital, né? Vai o termo de referência ou o projeto básico. Mas é importante que ele analise a questão dos riscos que foram previstos. Tá? Isso é bem interessante, porque que ele também compreenda como ele vai compor a planilha de preços dele, porque pode ter orçamento sigiloso, tá? Que também a gente vai falar daqui a pouquinho a respeito disso. Então, eu creio que esses são os pontos mais relevantes, assim, dele ver aqueles quantitativos, como eu falei, ter a excelência de conhecer o produto dele, para fazer aquelas perguntas que nós falamos de quantitativos, de valores, de exigências técnicas sobre o produto, ver os riscos que foram colocados no contrato, se houver essa previsão. Eu creio que assim, basicamente é isso, mas... não sei se você quer colocar alguma Não, coisa. a gente tem ali um rapaz que está sedento para falar Pois sobre eu estou isso. super orgulhosa aqui, sabe? Emocionada, vamos dizer assim, porque, poxa... É uma honra. Que também foi estará pega de no Com surpresa. Licitantes. Estará Eu no sei- Colistante. Estará no Com Licitantes ali, O pet falando... mais garboso Nossa, das licitações no Brasil Ele estará vai falar conosco. sobre, agora, os instrumentos, né, auxiliares, também focado para a área de saúde. Então, a gente vai ter ali uma palestra bem bacana com você. Principalmente o credenciamento, que está pegando bastante para Boa. essa área. Então, se espera bastante. Tem bastante expectativa em cima da sua palestra, viu, Tiago? Como é que está essa preparação? Olha só, Bruno, eu fico muito feliz de participar. Entrei de intruso aqui, né? Estou aprendendo com vocês aqui, uma verdadeira aula. Mas já pegando um gancho nesse grandioso evento que está sendo formatado, a nova lei de licitações ela traz um leque de oportunidades. A gente precisa, obviamente, entender quais são as percepções que o legislador trouxe nesse novo texto legal, porque realmente é uma mudança de paradigmas. Tem muita gente ainda interpretando a nova lei com a cabeça da 8666. A gente precisa verdade. deixar esses velhos dogmas de lado, saber que é um novo momento, um novo panorama,
E os procedimentos auxiliares são fantásticos. Tanto o credenciamento quanto o próprio sistema de registro de preços, eles vão trazer uma nova roupagem para as contratações públicas. E, obviamente, através dos regulamentos. A lei ela traz algumas diretrizes, mas, por exemplo, o artigo 78, que dispõe sobre os procedimentos auxiliares, no seu parágrafo 1º, traz lá de forma expressa a necessidade de regulamento. Então, cada entidade vai ter uma especificidade, obviamente teremos muita divergência entre um município, um estado, a União, mas é um desafio para que os licitantes realmente se capacitem, para que eles se aprimorem em relação a essas especificidades, porque todo mundo sai ganhando, né? O poder público ganha, o fornecedor ganha, mas principalmente quem ganha é a sociedade. Muito bom, muito bom. Eu quero destacar aqui, porque a Aretusa, ela tem uma questão com o ETP, e eu acho que é bem interessante a gente focar. Mas, Aretusa, por que o ETP é tão importante nessa fase? E eu acho que ele tem um viés ali de preparação que ele acaba até ficando um pouco esquecido porque não está no edital, até porque você disse isso muito claro, e eu entendi que o licitante ele tem que ir para o estudo técnico preliminar para ele poder também entender um pouco mais sobre esse processo. Então, por que ele é tão importante? Então, quem já teve a oportunidade realmente de trabalhar com isso na esfera federal, a gente sabe o quanto é importante realmente o ETP, porque é nele que estão todos os porquês da licitação. É nele, tanto que quando o Tribunal de Contas da União, ele pede os documentos quando ele vai fazer uma auditoria numa licitação, a primeira coisa que ele pede é o ETP daquela licitação e a planilha de preços, né? A planilha de custo, o orçamento que o órgão levantou para aquela licitação. Esses são os documentos que interessam para ele, porque ele quer identificar realmente por quê, quais foram as análises, né, que você fez. O estudo técnico preliminar, ele tem a finalidade, como ele não fazia parte, né, da lei anteriormente, ele foi introduzido pelo artigo 18, né, inciso 1º da nova lei de licitações. Então, ele funciona para você identificar o problema e apontar a melhor solução para aquilo. Ele tem vários requisitos, né, que eu acho que são uns 13 e tal, que eu não vou apontar todos aqui, mas, basicamente, ele serve para você fazer o quê? Você precisa licitar algo, você vai identificar quais são as hipóteses que você tem para fazer aquilo. Eu poderia dar um exemplo aqui de frota. Eu acho que é legal a gente trabalhar com um exemplo que fica fácil para as pessoas visualizarem, né? Então, vamos supor que o órgão ele vai fazer uma licitação de frota dos executivos. Tá? Ele quer resolver o problema de transporte dos executivos do órgão. Ele tem a possibilidade de comprar os veículos, né, oficiais. Ele tem a possibilidade de locar esses veículos, que também vai atender esse problema de transporte. E ele também tem a possibilidade de fazer credenciamento, já que você falou de credenciamento, dos táxis. Isso é uma situação também que é bem interessante. Você credenciar taxistas, todas essas alternativas, elas vão resolver o problema de transporte dos executivos. Aí você entra numa questão comparativa de vantagens e desvantagens. Ter os veículos próprios, você vai ter veículos patrimoniados, é mais barato em princípio, porém você tem que ter uma oficina, você tem que ter peças, você vai ter que ter troca de peças constante daquilo, então você precisa licitar também as peças daquele veículo. Você tem a questão de custo, de combustível, de pedágio, todas essas questões. Essas seriam as desvantagens. A vantagem seria só, unicamente, que você ia ter o veículo já ali e seria aparentemente mais barato. Aí você entra na questão da locação. A locação, você consegue colocar que você pode que a locadora pode substituir o veículo a cada 2 anos. Então, você tem veículos novos constantemente. Você não tem que se preocupar com oficina, com peça, com mão de obra para isso. Você só vai ter a preocupação com pedágio e combustível, enfim. A desvantagem, aí você vê a questão do custo, isso comparado ao da aquisição. E aí tem o credenciamento, que é bem interessante também, que você credencia os taxistas e você tem um controle maior da viagem desses colaboradores, tal, e você não tem preocupação com pedágio, peça, oficina, nada disso, né? A desvantagem é que, às vezes, precisa ir para outro estado, a rede de credenciamento ela precisa ser muito ampla.
Só que todo esse contexto ele vai cair na questão de custo, do interesse da administração, na questão de valores, de custo disso, a médio ou longo prazo, que seja. Então, se você comprar, aparentemente pode ser mais barato, a alocação ela é mais cara a longo prazo, só que ela é mais vantajosa. Então, você vai fazer um comparativo agora. Tanto que você não precisa necessariamente ter a licitação pelo menor preço naquele momento. Você pode, no ETP, identificar que a solução que você encontrou ela é mais vantajosa, mesmo que ela seja com valor maior. E aí você destaca dentro dessas hipóteses que você levantou e justifica. É só isso, sabe? Então, assim, é só justificar. O licitante... Desculpa. O licitante, como ele é o detentor do produto, isso eu estou dando uma hipótese de carro, tá? De veículo, mas poderia ser uma outra alternativa. Enfim, posso pensar alguma coisa material para a gente fazer um comparativo. Só que ele, como ele sabe, como existe um plano anual de contratações, ele já sabe que o órgão vai licitar aquilo. Então, ele tem um produto que atende aquilo. Quando o órgão lança a licitação com o termo de referência, ele só vai destacar porque o licitante não tem acesso ao estudo técnico preliminar, tá? Só que o que entende da fase de planejamento, ele sabe como que a administração chegou naquela conclusão. Porque ele tem o produto, ele sabe quais foram as hipóteses que ela analisou. Então, o termo de referência ele só vai trazer a solução que eles escolheram. O licitante olhando aqui, ele fala, não, mas espera aí. O meu produto, na verdade, é muito mais vantajoso do que isso daqui que eles planejaram. E aí, nesse momento, ele pode questionar, até com base no princípio da eficácia, que está no artigo 5º lá da nova lei de licitações, e questionar e apontar, não, essa solução não é a melhor. Porque ele tem um produto e ele tem o interesse dele também. E aí ele traz essa análise. Então, ele consegue contribuir. Então, você vê que realmente o estudo técnico ele é um documento muito importante. Porque ele vai depois, e até antes, tá, gente? Assim, na questão da instrução normativa 5 de 2017, existiam algumas situações assim, que começava planejando de uma forma, quando lançava a licitação também tinha um termo de referência que não estava ali, tá? Não era compatível. Então, por isso que há uma incidência muito grande de auditoria, de fiscalização dos órgãos de controle, para que isso não ocorra também, tá? Legal, legal. 2 pontos que eu quero destacar, a questão do plano anual de contratações. Então, isso é uma inovação muito grande, porque até então, alguns órgãos já planejavam, já faziam o seu plano de contratação anual. A diferença é que eles não disponibilizavam isso para o mercado. A exemplo do órgão a qual eu sou servidor, a gente fazia mais por uma questão de controle nosso. Porque você já trouxe o exemplo de órgão municipal, é meio que você é um bombeiro lá, porque você está apagando fogo a todo momento. Então, para evitar isso, a gente fazia o nosso planejamento de contratações para ter pelo menos o mínimo de controle ali. Agora... Antônio, só um parênteses, porque eu vou pedir pro pessoal que está acompanhando a gente no chat, a equipe, mandar o link e colocar na descrição do plano de contratações anual feito pela Heloísa Aquino, na prática. Ela compartilhou tela, mostrou um bom exemplo para que o licitante ele pode atribuir ali para ele poder se planejar. Então, é só um parênteses. Legal, Bruno. Legal, muito bom. Então, retornando aqui. Então, a gente fazia, óbvio, do nosso jeito, não existia uma legislação à época que obrigava os municípios a fazerem, assim como também a nova lei, em tese, não obriga município, mas a gente sabe que por osmose, analogia, enfim, todos farão. Mas agora você tem um método para se fazer isso e você deve, não pode, disponibilizar isso para o mercado. Então, isso com antecedência, eu consigo saber o que aquele órgão público vai comprar. Você mencionou, né? No começo eu tinha que ir lá no órgão público, depois eu tinha que ir no órgão público de novo. E às vezes acontecia de ter licitações conflitantes, ou seja, 2 licitações com o mesmo objeto no mesmo momento. E às vezes você não tinha uma preparação para isso, porque você ficava sabendo em cima da hora, né? Mesmo que fosse obras, por exemplo, no mínimo, às vezes 15 dias e talvez não dava para preparar. Agora, com o plano anual de contratações, nós teremos um prazo maior para se preparar, inclusive para saber se há licitações conflitantes, porque em alguns casos você olha e você fala assim, não, mas agora é tudo eletrônico, é tranquilo. Não, calma.
já fez uma licitação de vários itens, um pregão de vários itens acompanhando, ainda que seja eletrônico, é um pouco complexo. Então eu já consigo me preparar com uma certa antecedência para participar. Em relação ao termo, o ETP, o que eu gosto de trazer é que o ETP ele é como se fosse o projeto executivo de uma obra. Não nesse aspecto, mas o projeto executivo da obra, ele não pode destoar do termo de referência, neste aspecto que eu quero dizer. E o termo de referência e o projeto básico, ele não pode destoar da solução encontrada no ETP. Entendeu? Então, se eu encontrei uma solução no ETP, se eu fiz os pormenores para encontrar aquela solução, o meu termo de referência, o meu projeto básico, o termo de referência, o projeto básico é como se fosse o projeto executivo de uma obra. Ele é o super detalhamento da solução encontrada. Então, seria isso o termo de referência e o projeto básico, de uma forma grosseira e só para ilustrar isso para o fornecedor. Porque, às vezes, fica um pouco ambíguo para ele. Para quem é servidor, isso fica fácil. Porque o servidor ele está com o artefato na frente dele. Agora, o fornecedor, muitas vezes, ele não tem acesso e ele está diante de um termo de referência ou um projeto básico e ele olha e ele fala assim... Tá, mas e aí? O que é isso daqui? Como que ele chegou nessa solução? Então, em tese, o termo de referência ou projeto base seria, fazendo analogia mais uma vez, não é bem isso, o super detalhamento da solução encontrada no meu estudo técnico preliminar. E no estudo técnico preliminar tem a fase que eu vou fazer a pesquisa de mercado. E é neste momento que entra o que você mencionou. Do mercado, a oportunidade do mercado conversar com o órgão público para poder disponibilizar ali possíveis soluções que são mais vantajosas. Então, eu vejo que neste aspecto é importante o fornecedor entender os artefatos e também é importante participar. Quando convocado a fazer, óbvio, existe todo um trâmite, existe toda uma legalidade, transparência e tudo mais para se fazer isso, não é simplesmente... Vamos fazer um ETP hoje. Tiossi, Bruno, vamos lá. Não, existe uma forma de se fazer isso, tá? Dentro da legalidade. E é interessante você, fornecedor, entender. Até para, possivelmente, no futuro, questionar. Né? Pô, como que você fez isso? De onde você tirou isso? Quais foram os elementos? Qual que foi o critério? Só para encerrar a questão do risco, da alocação de risco. A gente sabe que em alguns contratos, obrigatoriamente, deve-se ter matriz de risco, e que fique bem claro que matriz de risco é diferente da fase da análise de risco. Então, a análise de risco você vai fazer em todas as contratações ou naquelas que forem mais relevantes que o ente julgar, tá? E a matriz de risco, aí sim, a legislação fala que é uma cláusula contratual que vai impactar no equilíbrio econômico-financeiro daquele contrato. E quando ele é obrigatório nas contratações integradas e semi-integradas e contratações de grande vulto acima de 200 milhões. Então, eu sou obrigado a fazer. Mas nada impede do órgão público fazer matriz de risco em uma contratação com valor menor. Nada impede. Ou numa contratação e uma obra que não seja integrada ou semi-integrada. E é importante o fornecedor conhecer isso, porque lá na minha matriz ele vai dizer, se acontecer isso, você fará jus ao reequilíbrio econômico-financeiro. Ou, se acontecer isso, você não fará jus ao reequilíbrio econômico-financeiro. Ou, se acontecer isso, nós vamos dividir esse risco, então você terá metade do que você receberia da sua recomposição, o seu reequilíbrio econômico-financeiro. Então tem que ficar muito atento em licitações que têm matriz de risco, até para verificar se as alocações que foram colocadas pelo órgão público, que são de sua responsabilidade, se realmente elas são de sua responsabilidade ou deveriam ser da sua responsabilidade. Porque, a depender do caso, eu já vi casos que ele aloca tudo pro fornecedor, pô. Aí não tem como. Então, é passível de discussão isso. Eu quero fazer uma pergunta pro Tiossi. Tiossi. Não, mas sabia que a fogueira ia chegar, Tiossi. Não, mas ela é uma pergunta, para saber a sua opinião mesmo sobre isso. A gente recebeu aqui também o Henrique Savonite.
para falar sobre... Ele falou um pouco sobre a opinião dele sobre orçamento sigiloso, e eu concordo. Opa. O porquê disso, né? Ele falou que antes da 8666, falava que não deve, a norma anterior falava que não deveria ter o orçamento sigiloso. Não, deveria. Hã? Antes da Tinha. 8666 era a regra o sigiloso. Depois da Perdão, 8666 é verdade. Muito obrigado. É obrigatório. Era a regra ter o orçamento sigiloso, e a grande inovação da 8666 era, no caso... Demonstrar o orçamento. Exatamente, Depois até anexar o Isso. processo e tudo mais. Ele contou isso. E aí agora nós temos a questão do orçamento sigiloso, voltando à possibilidade com a nova lei de licitações. A opinião que ele trouxe o problema não está em ser sigiloso ou não. Na verdade, está no planejamento, está na composição de preços, nessa pesquisa de mercado que é feito por pessoas, né? E essas pessoas, geralmente elas têm feito de forma errada para poder justificar que é o orçamento sigiloso ou não que é o problema. Na verdade, não é esse o problema. É como se faz o processo por trás disso, né? Então, eu quero saber a sua opinião sobre isso. E até que ponto ser sigiloso ou não é benéfico para o licitante. Olha só, esse é um ponto que eu sou entusiasta. Eu vejo que um dos grandes gargalos na administração pública é a formação do preço. Estabelecer um valor de mercado. O que seria um valor de mercado? Porque são muitas possibilidades. É o mesmo produto, mas em locais distintos. Tem questão de logística, tem questão de inúmeras situações que incidem em relação à composição daquele custo. Na 8666, a grande dificuldade eram as diretrizes para a formação desse preço. A gente não encontra nada na lei. O que consta lá é que o valor da proposta deve ser condizente com o valor de mercado. Na contratação direta consta que tem que ter justificativa de preço, mas como que justifica isso? Então o edital, na 8666, ele permitia a fixação do valor máximo. Já era possível valores sigilosos na 8666, mas não existia muito essa cultura. É um ou outro órgão público que utilizava dessa prerrogativa. Já a nova lei, ela traz de forma expressa a possibilidade do orçamento sigiloso. E eu vejo que a questão da composição dos preços, na nova lei existe uma clareza muito maior. O artigo 23 traz de forma detalhada para bens e serviços, para obras e serviços de engenharia, para contratações diretas. Então isso agrega uma segurança jurídica muito grande para que os servidores públicos consigam instruir os processos licitatórios. Tem a IN 65 da SEGES, que é fantástica, mas os demais entes federados têm autonomia também para criar os seus regulamentos. A gente contribui com alguns regulamentos de municípios, sejam prefeituras, câmaras e autarquias, e a gente coloca lá de forma expressa orçamento via WhatsApp. A gente não usa o WhatsApp para tudo, a gente não cota produtos para o nosso dia a dia, para a nossa casa via WhatsApp. Por que o poder público não pode usar dessa tecnologia? Até o Poder Judiciário utiliza o WhatsApp para notificar, para citar alguma parte no processo. Recentemente eu estava num evento lá no Paraná, daí eu olho um WhatsApp, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, me intimando como testemunha em uma audiência. E por que o poder público não pode utilizar o WhatsApp? Obviamente vai ter um regulamento dispondo sobre as diretrizes para formalizar esse pedido, mas está ali, registro fotográfico. Vai lá e tira uma foto. Dificuldade de conseguir preço para combustível, vai ali no posto, olha o valor da bomba. O servidor público tem fé pública, assina ali, anexa a foto e vida que segue. O objetivo é o quê? O valor de mercado. Agora, como você vai chegar nesse valor de mercado? Pouco importa, traga isso detalhado no seu regulamento. Eu acredito que a nova lei trouxe a clareza e os novos regulamentos estão possibilitando realmente coisas que até então não eram admitidas. Nós éramos muito apegados ao formalismo, que na prática não era traduzido em um resultado benéfico. Legal. Mas chegando agora à questão do orçamento sigiloso, eu vejo que ele é bom tanto para o poder público quanto para o próprio licitante. No tocante ao poder público, é interessante porque, a partir do momento em que é fixado um valor máximo, a tendência é que o licitante apresente a sua proposta com valor máximo. Se uma garrafinha de água de 500 ml custa R$2 e eu coloco 10 no edital, ninguém vai entrar com R$2. Entrarão com 10, com 9,90, com 9,50, embora a jurisprudência dos tribunais ela decida até de forma constante que o licitante ele responde de forma solidária nesse débito, nesse sobrepreço, porque ele não pode se aproveitar, ele como conhecedor do objeto, não pode se aproveitar para tirar uma vantagem acima daquela que seria o valor de mercado.
Perfeito. Então, para o poder público, quando tem um orçamento sigiloso, certamente ele não receberá proposta de 10. Vai receber proposta mais condizente com o valor de mercado. Talvez a pesquisa dele, mesmo a lei trazendo diretrizes, não tenha sido a melhor. Mas com orçamento sigiloso, faz com que o licitante apresente o valor de mercado. Então isso é muito bom. E para o licitante, no primeiro momento, sou estranho. Nossa, como que eu vou oferecer uma proposta de algo que eu não sei quanto eles estão dispostos a pagar? Mas no mercado privado não é assim? Eu, fornecedor, eu fixo o meu preço? Ninguém chega na minha loja, lá na minha empresa e fala, eu pago X, eu pago Y, eu pago Z. Eu coloco o meu preço e você verifica se está de acordo com o seu bolso, com as suas necessidades. Isso vai exigir do fornecedor o quê? Que ele tenha de fato uma composição com a sua planilha de custos, que na prática hoje não existe. Por que é tão difícil nós termos os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro? Por que o poder público tem processos morosos para a concessão desses reequilíbrios? Porque ninguém tem parâmetro. O fornecedor simplesmente olha lá o valor máximo, apresenta a sua proposta, mas ele não calculou o frete, ele não sabe seus encargos, ele não sabe o que incide efetivamente para aquele seu produto. Ele simplesmente participou. No momento de pedir um reequilíbrio, ele não tem requisitos. Então, isso vai fazer com que a picaretagem deixe de participar das licitações e apenas empresas realmente que são comprometidas, que são idôneas, que estão preocupadas em oferecerem produtos dentro de um preço de mercado, empresas competitivas, participarão desses orçamentos sigilosos, porque vai demandar uma pausa, uma análise, um estudo. Não vai ser a participação automática que a gente vê hoje. Vê um edital, cadastra a proposta e seja o que Deus quiser. Se eu ganhar, ganhei. Se eu não ganhar, não ganhei. Se ficar muito baixo, depois eu peço desistência, porque não existe cultura também de punir licitantes que desclassificam, pedem desclassificação das propostas. Isso já estava lá no artigo 7º da lei do pregão. O licitante que pede a desclassificação da proposta, ele pode ficar até 5 anos impedidos. E na prática, o que o pregoeiro faz? Desclassifica e chama o segundo, porque é mais fácil. Agora, com o orçamento sigiloso, o licitante ele fala, tenho que parar, tenho que analisar a especificação, eu tenho que verificar as condições de entrega, qual é o prazo, qual é a logística, qual é o meu custo, se tem incidência de ICMS para outro estado, o que de fato reflete direto ou indiretamente. Então, acho que todo mundo ganha, porque o mercado ele vai se renovar. Então, a sociedade ganha, o poder público ganha, porque certamente terá valores que realmente serão mais condizentes, e o fornecedor ganha, porque ele estará num ambiente competitivo entre quem realmente estudou aquele objeto e, diante dessas alterações do preço de mercado, ele terá também critérios objetivos para que ele pleiteie os seus reequilíbrios. Então, eu vejo como uma ferramenta fantástica que está na nova lei de licitações e que a gente, obviamente, precisa ampliar esse debate para que seja utilizado da forma adequada. Tiossi, só complementando, perfeito, brilhante, eu assino embaixo com o seu ponto. Só 2 pontos aqui, se me permite, claro. O primeiro, os modos de disputa vão ajudar muito no caráter sigiloso, em especial o fechado e aberto. Porque se eu tenho o totalmente aberto ou o aberto e fechado, ainda pode acontecer do fornecedor vir, dar um preço aleatório qualquer, esperar abrir, verificar quais são os preços, porque ele vai entrar para a fase competitiva de qualquer forma. Isso não acontecerá caso o caráter sigiloso seja totalmente fechado. E aí a gente tenha, pelo menos, a tendência de que todos vão com o preço real de mercado. Legal. Mas no fechado e aberto, o fornecedor sempre vai tender a buscar o preço real. Porque ele não sabe quem que vai estar participando e se alguém vai estar com o preço real de mercado. E se ele estiver muito destoante, ele nem entra para a fase competitiva. Exato. Então, isso é uma estratégia, tá? Porque tem fornecedores que participam, mesmo quando é sigiloso, ele fala, não, todo mundo vai para a fase de lance, eu vou colocar um preço qualquer aqui e depois eu vejo se faz sentido ou não. Tá? Mas se for fechado e aberto, ele não pode mais fazer isso, porque possivelmente ele nem entra na fase competitiva, não vai para a fase de lances. O outro ponto, e esse é uma preocupação que eu tenho, é de, assim como o sistema de registro de preço, em alguns casos, o servidor usa como uma artimanha para não planejar, colocando quantitativos aleatórios somente para licitar, o meu medo é que, em alguns casos, podem acontecer do servidor, né, os agentes públicos não fazerem uma boa pesquisa de preços, né, e depois usar o caráter sigiloso para mascarar essa possível pesquisa de preço não tão boa. Isso
pode acontecer, é uma situação hipotética, mas que pode acontecer, mas não resolve o problema de uma má pesquisa de preços, de uma pesquisa de preço mal feita. Porque se ele fez uma pesquisa para mais e não houve competição, supondo que 1 ou 2 entraram para participar, talvez ele não chegue no preço real de mercado e aí comprar com sobrepreço, por faturamento e por aí vai indo. Por outro lado, se a pesquisa também não foi tão bem feita e o valor está muito baixo, não interessa se alguém vai colocar o preço de mercado. A minha referência está destoante e logo vai ser fracassado de qualquer forma. Então, mais uma vez, fica o apelo para quem trabalha com precificação, com composição de custos. Tem que se ter responsabilidade e fazer da melhor forma possível para ter preços compatíveis, independente se você vai revelar o valor estimado, se você vai utilizar uma margem, né, o máximo aceitável diferente do estimado, ou se o seu máximo aceitável vai ser o seu estimado, se vai ser sigiloso ou não. Então, tudo isso tem que ficar muito, muito claro e muito bem feito, né, na composição. Antes de chamar o meu mapa mental, tá, eu quero fazer a última pergunta para a Aretusa, porque ela tem uma vivência muito prática na questão da fase preparatória. E, Aretusa, como dica mesmo, para a gente poder fechar esse episódio, como que a fase preparatória, a licitação, ela pode ajudar a empresa a vencer de fato uma licitação? Tá, eu posso só Claro, fazer uma por favor. consideração, porque eu estava aqui me coçando. Eu precisava também me manifestar sobre isso. O debate é bom, né? Não, o debate foi ótimo, até porque eu pretendia mencionar alguma coisa sobre isso também. E tudo que o Thiago falou e o Antônio complementou faz total sentido, né? E aí entra realmente a questão de você conhecer os seus custos mesmo, você não entrar aleatoriamente. Só que tem um detalhe. Hoje está sendo bem aplicado, principalmente pelos ministérios, assim, eles estão aplicando muito o orçamento sigiloso. Você vai buscar lá uma planilha, já não tem preço de nada. E então está forçando já o fornecedor a ter esse conhecimento. Só que assim, quando eu estive na autarquia federal, assim que eu entrei, né, nessa questão na gerência e tudo mais, o orçamento era sigiloso lá. Só que, conversando com a equipe, a gente chegou à conclusão de que eu não queria que aplicasse o orçamento sigiloso. Por quê? Porque o orçamento sigiloso, ele dá uma vantagem para quem tem um conhecimento privilegiado daquilo, para um licitante que tem um conhecimento privilegiado. E o processo, ele tramita por muitos setores dentro de um órgão. Então, é muito difícil você falar de questões de sigilo de um processo, de um fator tão relevante na licitação e que vai tramitar na mão de um monte de gente. E aí, tem aqueles que são de fato responsáveis, né? Como era no meu caso. Eu fiquei um pouco temerária. Mas, assim, na esfera municipal, que ainda nem é digital o processo, lá nesse órgão, o processo era digital, não teria problema fazer, porque a gente sabe de quem foram as pessoas por quem passou aquele processo. Mesmo assim, se numa eventualidade acontece de vazar uma informação, alguma coisa assim, todas as pessoas se tornam responsáveis. Agora, você imagina onde o processo ainda é físico. Então, você estabeleceu um orçamento sigiloso, e se alguém tiver uma informação privilegiada sobre isso, você tem uma nulidade de todo o processo e ainda responsabilização de um monte de gente. Então, eu concordo que ele realmente traz a possibilidade de você obter valores de mercado, valores mais próximos mesmo do mercado, foi como o Thiago falou, e se não aqueles valores de mercado, porque a gente realmente não pode comparar, de repente, vai um valor que está na internet, principalmente para o sistema de registro de preço, sabe, gente? Que é o que é mais utilizado hoje. Então, você vai cotar, às vezes, caneca. Você vai olhar, a caneca custa R$20. Eu não posso prever R$20, porque ele vai cotar um monte de canecas. Só que ele não tem a obrigatoriedade de comprar todas aquelas canecas. Então, se eu ganho aquela licitação e o cara me pede 3 canecas, eu tenho que sair de lá do outro estado, né, para entregar 3 canecas para ele, você concorda que não vai ser o mesmo custo daquilo? É a mesma coisa que móveis. Quando você tem um sistema de registro de preços de móveis que não se estabelece a quantidade mínima que ele pode pedir. Aí o cara pede uma mesa hoje, 2 cadeiras amanhã, e o cara tem que ficar no transporte, né? Ele não pode se negar
a entregar, ele tem que ficar lá, transportando uma mesa, uma cadeira, né? Então, tudo isso é um custo. E esse custo precisa ser levantado. Então, quando o Tribunal de Contas ele incide sobre isso, quando você justifica, você sabe por que ele tem aquele custo para você, ele entende. O Tribunal de Contas entende, basta você justificar. O problema é que as pessoas não justificam, porque nem ela sabe. Né? Então, essa era só a consideração que eu queria fazer em relação ao orçamento sigiloso, né? E, desculpa, qual foi a... Sobre a importância, de fato, ali, pro licitante ele vencer na fase... Ele conhecer a fase preparatória é importante para ele vencer ali uma licitação de fato, ali, quando ele... como que ele pode utilizar dessas questões? Bom, aí a gente faz, então, uma retrospectiva de tudo que a gente verificou. Ele ter um conhecimento aprofundado do produto, ele saber que o expert no produto é ele, não é a administração, porque a administração não tem gente qualificada para isso. Quem faz é alguém que precisa fazer, às vezes, quando não ela contrata, mas ela não vai contratar alguém de fora o tempo todo. Então, ele é o expert no produto, ele vai ler o edital daquela forma que a gente falou, da forma invertida, começando pelos documentos técnicos, que é onde ele realmente detém o conhecimento, né? Ele analisar os pontos dos riscos que foram levantados naquela licitação, se elas de fato vão contemplar todas as hipóteses, porque o licitante também sabe quais são os riscos que vão impactar mais para ele mesmo. Então, se ele detém esse conhecimento também da fase de como é planejado e a expertise no produto, ele dá bom, ele vai ganhar a licitação, certeza. Ele vai excluir ainda os aventureiros, posso garantir. Muito bem. Enquanto o William se prepara para vir com o nosso mapa mental, então, eu quero, antes de mais nada, falar sobre o Conlicitantes, para você que está acompanhando a gente, está preocupado com essa nova lei, essa transição. Primeiro de tudo, vai um presente para você. Baixe o e-book da nova lei do Conlicitantes para que você possa aplicar aí no seu dia a dia, tá? Com as principais mudanças, alguns tópicos bem bacanas, principalmente sobre pagamento. A gente tem um tópico falando disso. Muito bom. Você pode baixar gratuitamente, tá? A gente logo vai falar sobre o mapa mental, mas o Conlicitantes, Tiossi Júnior vai estar lá no palco, assim como mais de 40 palestrantes estarão em cima do palco. E com uma diferença, né, Antônio? A gente vai ter a questão de a primeira palestra, em todos os dias, né? A primeira palestra e a última serão o nosso keynote lá, a principal. Você, licitante, você vai poder formatar a sua trilha de aprendizado, ou seja, você que é da área de saúde, vai escolher a palestra do Tiossi Júnior, obviamente, né? Não pode perder. Você que não é da área de saúde, mas quer ver o Tiossi Júnior, também vai poder assistir. Você vai ter que escolher qual você vai assistir ao vivo. E a escolha, ela é bem dura, porque a gente colocou... Nossa, vai ter dia que vai ter Murilo Jacobi, escolher. vai ter Vitor Amorim, ao mesmo tempo você vai ter que decidir o próprio Tiossi, junto com Flaviana Paim, cara, Fernandes. Vai ser bem difícil você escolher, mas só que a vantagem você vai escolher qual você vai assistir ao vivo de acordo com a sua necessidade. Eu quero aprender sobre planejamento, eu quero aprender sobre como formar meu preço, execução contratual, estatais, ou eu sou da obras e serviços de engenharia, quero aprender sobre isso também, me aprofundar, mas só que toda a gravação de todas as 55 palestras de licitação você vai receber depois depois de tratado, né, obviamente, você vai receber para que você tenha acesso a toda a informação do evento, tá? Fechando isso, você também, no final de cada dia, a gente vai ter uma palestra, uma atração especial, começando por Marcos Pianges. Não é de licitação, ele vai abordar temas voltados pro empresário, pro empreendedor. Então ele vai falar sobre liderança, desenvolvimento, no caso pessoal. E no segundo dia nós teremos Carlos Busch para falar sobre vendas pura ali. Você que é empresário, obviamente, você tem que vender a todo momento, né? Se você não vende ativamente para o seu público, você tem que vender para sua equipe e tudo mais. Então, isso faz parte de todo mundo. E, por último, para fechar o evento, Joel J falando o sucesso é treinável, com alta performance e tudo mais. Vai ser bem bacana. E ao longo no final do primeiro dia, que é quarta-feira, e no final de sexta-feira, nós teremos happy hour também. Boa! Então, isso aumenta o tempo de network lá de todo mundo. Então, você vai ter acesso
a todos os participantes. Você vai ter acesso ao Antônio, a Aretusa, o Tiossi Júnior. Enfim, você vai ter ali, você vai ficar lado a lado com essas pessoas em 3 dias, imersão na nova lei na prática. Então o link tá na sua descrição, não perca, porque o lote, a procura tá alta, o lote ele vem virando conforme o lote ele vai se esgotando, então adquira já o seu ingresso. William, tá pronto aí? Está pronto sim, Bruno. Nós iniciamos o episódio de hoje falando sobre as mudanças de paradigmas com a chegada da nova lei de licitações. A Aretusa trouxe uma ótima analogia da fase preparatória com o cubo mágico. Qualquer um pode montar, desde que entenda como ele funciona. Portanto, quem se interessa em entender o funcionamento da administração pública leva vantagem sobre os concorrentes. Nessa fase de planejamento é necessário entender as dores da administração pública como cliente. E a especialista trouxe dicas de como ser mais assertivo. Você, licitante, detendo os detalhes e especificações do seu produto, por exemplo. É importante ter esse entendimento e trabalhar com colaboração. De surpresa, Tiossi Júnior chegou para compor nosso episódio de hoje e demos sequências às dicas para o licitante ficar atento. É importante ter a excelência de conhecer o próprio produto. Importante também analisar riscos previstos e compreender como compor a planilha de preço, pois pode ter orçamento sigiloso. Foi falado também sobre o ETP, o Estudo Técnico Preliminar, e a Aretusa veio esclarecer a importância dele. Em seu entendimento, é nele que estão todos os porquês da licitação. Pois é por meio dele que você identifica um problema e aponta a solução. Os requisitos existem, mas basicamente serve para identificar as hipóteses de como realizar determinada necessidade. Entramos num assunto delicado, que é justamente o orçamento sigiloso, que pode ser positivo para trazer valores próximos de mercado. Para a Tiossi, isso é bom para o poder público e para o licitante, mas vê que pode ser utilizado de forma adequada. Antônio e Aretusa reforçam a importância dessa responsabilidade. Por fim, os licitantes podem contribuir com a administração e tirar proveito na fase preparatória para ter mais sucesso nas licitações. Desvendar a fase preparatória pode até soar complexo, mas hoje ficou claro que não é um bicho de 7 cabeças. Muito bem, William, você sempre arrasando, obrigado por tudo. E é o suprassumo, as principais dicas aqui do ConlissaCast, está disponível para você baixar o mapa mental também. Não somente desse episódio, mas você, ao se inscrever ali, você vai ter acesso a todos os demais episódios anteriores, os mapas mentais que a gente produziu aqui, através do talentosíssimo William Menezes. Obrigado, Will. E pra gente encerrar, então, Tiossi e Aretusa, eu vou pedir para retornar ali o microfone do Tiossi. Aretusa, começando por você, nova lei. A gente vai ter aí um longo período aí para debater isso, inclusive, para preparar muitos licitantes, né? Qual que é a principal dica que você dá para esse licitante que, poxa, está preocupado, né? Ele tem que se preparar ainda mais, ele participa de vários editais e cada um será em um formato, ele precisa se atentar a muitos pontos, então qual que é a principal dica que você traria aqui para nossa mesa e principalmente para o nosso licitante que está nos assistindo ou escutando? Bom, a dica eu acho que vai de encontro com isso mesmo, para ele só tentar entender o que é essa fase nova que foi introduzida, que impactou mais para a administração, de fato, né? Porém, ela vai refletir para ele também. Então, para ele olhar com um olhar mais atento a essas inovações que foram feitas, não pensar que é só da administração e tirar esse hábito que tínhamos de olhar para a licitação com o olhar da Lei 8666, que era uma lei menos sistemática, era muito metodológica, mas era menos sistemática do que a nova lei. Eu creio que é isso, que ele entender a fase preparatória, entender que isso pode ser favorável para ele, e eu creio que é isso. Tiossi Júnior. A principal dica seria, de fato, o investimento em capacitação. Nós precisamos fazer com que o fornecedor ele esteja atualizado, ele esteja antenado a tantas novidades. Nós temos aí 194 artigos, mas além desses artigos, desses dispositivos, existem inúmeros regulamentos que impactam diretamente na atuação de cada um.
Por exemplo, se ele atua no segmento da saúde, muito provavelmente ele lidará diariamente ou com certa frequência com os procedimentos de credenciamento, com o sistema de registro de preços. Então é necessário que ele saiba tudo sobre tais procedimentos, porque esse é o ganha-pão dele, ele precisa saber as regras, as diretrizes, e é muita informação. Então, a nova lei é a oportunidade para nós termos um novo panorama de contratações públicas, para que velhos erros não permaneçam nesse novo panorama legal, e certamente com a informação adequada e atualizada, o fornecedor terá um grande diferencial em relação aos seus concorrentes. Muito bom. Muito bem, muito obrigado. Antônio, mais uma vez estamos Mais junto. um episódio. E até top. a próxima, né? Até a próxima. Até tá a chegando próxima. com o listante, frio na che- barriga. Tá chegando e a gente tá aqui preparado aqui, ou se preparando para a nova lei de licitações. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.